1836 a 1842. Pelas ruas da Moraria. O dia em que te conheci. Moraria, outubro, 1836. Tu quantos anos tens, criatura? Perguntou o conde Vimioso num assomo de curiosidade. A rapariga lançou a cabeça para trás com tal sensualidade que o deixou agarrado ao chão. Os cabelos eram fios negros noite, em ondas largas feitas de veludo. Tinha a pele morena e uns grandes olhos escuros rasgados que entraram por ele dentro queimando-o. E dançava. A forma como se movia, ondulando o corpo, todo ele requebros e curvas e voltas, parecia capaz de transformar uma taberna sombria e bafienta num céu de estrelas incandescentes. 16, ao que me dizem. E quem te ensinou a dançar assim? Pôs-se a rir e a olhar em volta. O seu riso branco encantava e prendia. Aprendeste aqui na taberna, foi isso? Aprendi. E isto lá é coisa que se aprenda. Sente-se. Obediente, Dom Francisco de Paula, o conde de Vimioso, sentou-se num dos bancos, limpando-o primeiro com um lenço que tirou da algibeira. Sabia ao que ia. O bairro era mal afamado. Um recanto escuro da Moraria, onde as mulheres trocavam a honra pela vergonha. Todas as noites se rasgavam por ali tripas. Bastava uma pequena altercação e já um desgraçado qualquer jazia no chão afogado em sangue, com um palmo de navalha enfiado nas entranhas. A fidalguia, que ali ia ao cheiro vadio da Rua do Capelão, tinha por costume prevenir-se de algum equívoco noturno, tomando uns quantos fadistas tranca-ruas por santos protetores. Pagavam bem os fidalgos por uma qualquer luz que lhes alumiasse o caminho, pois que a arte da navalha convinha à escuridão. O conde lá andava pela taberna, arrastado pelo seu amigo e confidente Dom Domingos, Marquês de Niza. Nenhum deles desviava os olhos da rapariga. Encalorado, o conde desapertava o colarinho. A moça mexia com ele de uma forma inexplicável. E aquele antro de pecado não ajudava à compostura. As tabernas, ao contrário das casas de pasto, não tinham horas de recolher. E se as casas de pasto eram obrigadas a ter cortinas brancas de algodão nos postigos para evitar que as pessoas honradas se confundissem e fossem ao engano, já nas tabernas as janelas a descoberto anunciavam ao que iam os fregueses. Porém, a julgar pela afluência, as comidas ordinárias e as viandas de qualidade inferior pareciam ser mais apetitosas do que quaisquer outros pastos ou repastos. E depois havia o vinho. Mau vinho, de tão belas uvas, que vinha da província em grandes jarros, de barro mal cozido, misturado com visco e cal, transportados em peles secas, untadas por dentro. O carrascão ficava ali a ganhar vida nos tóneis, com as mulheres, os ratos, as teias de aranha. A taberna era a taberna. Na taberna ninguém fingia. E havia uma em cada esquina, rivalizando em descantes, fado batido, zaragata, mesas viradas, bancos pelo ar. Desordem e sexo até de madrugada. Um paraíso para os nobres do reino. Aquele vão de escada sombrio da Rua do Capelão, à entrada da Moraria Alta, por cima do Arco do Alegrete, não era diferente. Uma loja térrea de 4 paredes enegrecidas, mal alumiadas por candeias de azeite, agigantando as sombras. Um antro de devassidão e decadência. Havia uma loja, umas quantas mesas de pinho, outros tantos bancos bamboleantes e um balcão largo, sempre ajojado de copos de vidro preto. Havia um fogareiro, medidas, gamelas e sertãs, tabuleiros de pão fresco.
e pipas por todo o lado. Nas paredes, os riscos de giz branco indicavam o número de quartilhos de vinho e demais géneros fiados. Atrás de uma cortina, um enxergão grosseiro. Na cave, os segredos de alcova. De dia, assavam-se sardinhas e carapaus. À noite, ferviam as danças. O sol de Lisboa nunca ali batia. Só as sombras. Na tabuleta de madeira por cima do postigo estava escrito Taberna. Não era preciso mais. Não havia engano possível. Era ali que Severa se mostrava noite após noite. Era a alma da casa, trazia a voz e a dança no sangue e dizia a quem o quisesse ouvir. Então com quem havia de ter aprendido, senhor? Tinha lá reais para pagar a um mestre de bailar em os havendo? Já lhe disse, é um fado que não se aprende. Sente-se. Vi fazê-lo ao Zé das Facadas, ao Preto do Borratém, esse fadistão de maus fígados. Vi como dançava e cantava ao Chico do Alecrete, a Luísa Saloia, a velha Joaquina dos Cordões. Severa conhecia-os a todos desde menina. A moraria não tinha segredos, e se os tivesse seriam iguais aos seus, que para fadistas e putas, vergonha não era palavra que se pronunciasse. A Joaquina, quem não conhece a Joaquina, tem casa aberta na Rua das Gávias, mamas caídas, amparadas por espartilhos de barbas quebradas e ainda conta os amores pelos cordões de ouro que traz ao pescoço. O conde, fascinado, não se cansava de ouvir. Aquela boca de trapos, dentes alinhados e reluzentes, que o enleava como uma rede a que não pudesse escapar. Como aprendi eu a bailar o fado? Que diabo de pergunta mais tola, senhor conde? Estava-se em crer que foi com a barbuda minha mãe? Aqui a gente vira-se como na dança. É a dança lá das Áfricas, ou dos Brasis. E o canto mora aqui no nosso bairro. Que importa? Olhe, acolá aqueles marujos. Tem as carnes rijas e os músculos duros como as ondas. É o mar salgado que lhes corre nas veias, senhor conde. Vêm enfeitiçados, como os pretos. Os pretos trazem o calor no sangue. Aquilo é que é bater bem o landum. Lundum? Perguntaram em coro o Marquês de Niza e o Conde Vimioso. Tudo aquilo era novo para eles. Não sei se é assim que se diz, mas tem música. Lundum. Também já ouvi chamar-lhe fado. Vai mais uma rodada? Sem esperar pela resposta, a rapariga rodopiou e logo voltou de trás do balcão com 2 canecos de tinta que pousou em cima de uma pipa. Sacudiu o cabelo, derreteu-se num sorriso e, ao ritmo da guitarra, da banza, do sebento cavaquinho que uns quantos marujos tangiam, pôs-se a bater uma dança indecente e encantadora em que todo o seu corpo transpirava o perfume e a cadência dos negros. Ora dava estalos com os dedos e se agitava rodopiando, ora fazia tremer o corpo ondulando com suavidade, ora se deitava à umbigada e ao roçar das coxas no par, desfazendo-se em requebros de serpente. As pupilas do conde faiscavam. A sua expressão rasgava-se perturbada. A sensualidade da mulher, a forma como fazia descair o lenço encarnado que lhe cobria os ombros, inebriava-o. Um rosto espantosamente atraente, o cabelo negro solto, um corpo que prometia o céu, elevando a baixeza da indecência aos cumes do desejo. E os olhos misteriosos, carregados de força e doçura, como nunca vira em ninguém. Aquele dançar queimava, aquela voz ardia, faria qualquer loucura por ela. «Ó patroa, venha daí uma francisquinha!» interrompeu um marujo a quem chamavam Pau Rijo, arremessando o chapéu para a nuca com o polegar, em grande estilo canalha. Tinha as pernas cambadas, cinta vermelha enrolada à fadista, guitarra debaixo do braço e um charuto de 5 réis nos dedos enegrecidos.
O vinho quente subira-lhe depressa. Aguente-se, vossa mercê, respondeu desabrida a Severa. E dirigindo-se ao Marquês de Nisa, ignorando o vimioso, despacha o pau rijo de um truz e 6 vinténs e o senhor vai de seguida. A noite é longa, fidalgos. Eu chego para todos, que sou um poço sem fundo. Um poço sem fundo, sorriu Dom Domingos Matreiro. Se assim é, afogo-me eu primeiro, se não te importas, ó Francisco. O conde, visivelmente perturbado, não escondeu o desagrado. A cantadeira dera-lhe a volta ao miolo. Importo sim, Domingos. A voz saíra-lhe rouca, raivosa, como se a garganta lhe tivesse secado. O Marquês de Nisa fitou-o perplexo. A expressão do seu amigo Francisco de Paula transfigurara-se. Os olhos pareciam agora feitos de fogo. Lembrava-lhe um touro bravo a entrar na arena, cego com as luzes, atordoado com a algazarra da praça. De repente o touro fixava-se inteiramente num vulto e ficava com ele cara a cara, até ao fim, e ou matava ou morria. Por Deus, Francisco, vai tu! Vejo que te fixaste naquele Lucifer de saias, e se fazes tanta questão na dianteira, atira-te ao poço. Mulheres é o que não falta por aqui. E olha que bailam bem, caramba. Nem nos lembramos das desditas. Ou melhor, afogamo-las em vinho ou na doce e escorregadia escuridão dos poços sem fundo que elas têm entre as pernas. Dom Domingos levou o caneco à boca e bebeu tudo de um trago. Iam ter de esperar. A mulher não seria de um nem de outro. Desandara com o tal marujo fadista que cuspia palavras. Fique Vossa Excelência sabendo que os marinheiros são muito mais fadistas do que os condes e do que os soldados. As guitarras ao luar nos convéses dos navios são corpos de mulheres. Têm a outra da nação. O Marquês interrompeu a altercação.